O seu filho mente? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como fazer para resolver o problema da mentira das crianças. Oi, eu sou a Yesra, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre a mentira, sobre as crianças que mentem. Por que as crianças mentem? Quais são os tipos de mentira que as crianças podem contar e, principalmente, como resolver esse problema. Para começar, a gente primeiro precisa entender por que é que nós mentimos. A mentira tem um papel social extremamente importante e teve um papel também na nossa evolução, na capacidade de evolução. Por que isso? A gente mente para ser socialmente aceito. Sabe aquele presente da sua tia que você ganhou no seu aniversário, mas que você não gostou? No momento em que ela te dá aquele presente, você não pode falar para ela, é horrível, eu odiei. Isso não é socialmente aceito. Nós precisamos mentir a respeito de algumas coisas para que a gente possa conviver tranquilamente em sociedade. É falta de educação você falar para uma pessoa que você odiou o presente que ela te deu, ainda que você não tenha gostado de verdade. Você precisa mentir para não ficar um clima chato, para não ficar uma situação desagradável. Então a mentira tem um papel social. A mentira teve um papel na nossa evolução, justamente porque o ser humano convive em grupo, convive em sociedade, ele precisou adquirir a habilidade de mentir. Por que disso? Para que a gente consiga pertencer ao grupo sem causar problemas. Se você parar para pensar na época das cavernas, por exemplo, a gente não podia simplesmente ficar só arrumando briga com todo mundo, só tendo inimizade com todo mundo. Nós precisávamos ter amizade com as pessoas, nós precisávamos criar laços com as pessoas, porque nós tínhamos interesse nas coisas das pessoas. Se o meu vizinho, da caverna vizinha, caçasse um dia em que não tivesse comida na minha casa, eu precisaria contar com a boa vontade dele, com a empatia dele e com o fato dele gostar de mim para que ele dividisse a caça dele comigo. Então você mentir para ser socialmente aceito foi uma questão evolutiva para os seres humanos. Todas as pessoas mentem e todas as pessoas aprendem a mentir ainda muito cedo. Aliás, esse é o lado bom da mentira. Se a sua criança aprendeu a mentir, se a sua criança começou a mentir, é claro que isso tem para a educação consequências muito ruins, mas isso significa que o cérebro dela está desenvolvendo capacidades que ela precisa para se desenvolver. A capacidade de mentir é importante que a criança desenvolva para mostrar que o desenvolvimento dela, que o crescimento dela está adequado, está dentro do esperado. Isso não significa que ela precise usar dessa capacidade para realmente mentir para a mãe, para realmente mentir para o pai. O que eu quero dizer aqui é que desenvolver a capacidade de fazer isso é extremamente importante para o desenvolvimento normal da criança, para o crescimento da criança. Então, se o seu filho sabe mentir, significa que as coisas dentro da cabecinha dele, dentro do cérebro dele, estão funcionando normal, pelo menos nesse quesito, pelo menos a respeito disso. É claro que não é porque ele tem essa capacidade que ele precisa necessariamente mentir para você. Claro que não é isso que eu estou dizendo. Agora, para o seu filho não mentir para você, você precisa saber como educar essa criança, que ferramentas você vai usar para que o seu filho te conte a verdade, para que o seu filho confie em você e você não tenha problemas com isso. Eu vou te dar essas ferramentas nesse vídeo para que você consiga transformar a educação da sua criança. Existem 3 fases da mentira da criança: a fase primária, a fase secundária e a fase terciária. É importante você saber que existem essas 3 fases, quais são as 3 fases e em que fase o seu filho está, para que você consiga adequadamente orientar o comportamento dele. A mentira que é contada na fase primária é totalmente diferente da mentira que é contada na fase terciária. Então, dependendo da idade da criança, nós estamos falando de uma fase diferente da mentira. E dependendo da fase da mentira que o seu filho está, vai ser diferente o que você vai usar como ferramenta para corrigir o comportamento dele caso ele minta, ou, mais importante ainda, para prevenir que esse tipo de coisa aconteça dentro da sua família. As mentiras primárias, elas aparecem por volta dos 2 anos. É a primeira vez que a criança mente, são as mentiras mais simples, as mentiras mais básicas e também as mais inocentes. Por que eu falo que são inocentes? Porque uma criança de 2 anos não tem cognitivo, ela não tem desenvolvimento suficiente para manipular informações. Quando a criança pequena mente, ela não está tentando te enganar, ela não está tentando te manipular, não é um plano maligno que a criança está criando contra você. A criança pequena, quando mente, ela quer única e exclusivamente tirar alguma pequena vantagem daquilo. E querer tirar vantagem daquilo é normal, todos os animais querem estar bem, todos
todos os animais buscam por prazer e tentam se afastar da dor. Eu já falei em outros vídeos essa relação dor e prazer, e realmente os traços disso, né, as necessidades disso aparecem ainda muito cedo. Então a criança pequena, quando mente, na maioria das vezes está buscando apenas um prazer inocente. A criança ainda nem sabe que mentir é errado. A criança não tem noção de ética e de moral, de que mentir é feio, de que mentir traz algum tipo de prejuízo. Essa primeira mentira, ela é extremamente inocente porque ela é realmente uma mentira por falta de noção, por falta de conhecimento de como as coisas funcionam. Outro motivo que faz as crianças pequenas mentirem, de 2, 3 anos mentirem, é que elas confundem a realidade com o lúdico, a realidade com a fantasia. Nessa fase, o lúdico da criança está extremamente bem aflorado, tá em alta, né? E é muito comum que a criança confunda o que é real com o que é imaginário. Muitas vezes a criança mente simplesmente porque ela não tem muita noção do que aconteceu de verdade e do que está acontecendo só na imaginação dela. Inclusive, as crianças, elas podem mentir dentro dessa fase, né, dentro dessa idade, porque elas na realidade não gostariam que aquilo tivesse acontecido. Vou te dar um exemplo. Seu filho está brincando na sala e aí ele está correndo, ele tropeça e quebra um vaso, por exemplo. Quando você vai perguntar para ele o que aconteceu, se ele quebrou o vaso, etc., pode ser que essa criança te responda que não quebrou. Ele está mentindo, mas a intenção por trás dessa mentira é que aquele vaso realmente não tivesse quebrado. Porque nessa idade dos 2, 3 anos, o lúdico da criança faz tão parte da vida dela, tão parte do universo dela, que ela confunde aquilo com a realidade. E assim como numa brincadeira que ela pode voltar no tempo, fazer e desfazer o que ela quiser, ela entende que na realidade ela também consegue esse tipo de coisa. Então muitas vezes a criança mente com genuína vontade de que aquilo não tivesse acontecido. O seu filho te disse que ele não quebrou o vaso porque a intenção dele, o que ele queria realmente é que ele não tivesse quebrado. É óbvio que ele quebrou, óbvio que na realidade funciona diferente da fantasia, mas a criança ainda não tem essa noção. Ela ainda está aprendendo a descolar uma coisa da outra. O que é o imaginário dela e o que é real ainda são coisas muito confusas e abstratas para ela. Então a criança pequena mente por inocência em querer tirar vantagem em alguma coisa que ela ainda nem tem noção, nem tem consciência de que mentira é ruim, de que mentira é errado, ou simplesmente porque ela não entende 100% o que é real, do que é imaginário, do que é fantasia. Entendeu o que eu quis dizer? A criança entra na fase secundária da mentira por volta dos 4 anos de idade. Na fase secundária da mentira, além de toda a questão da fantasia e da realidade que ainda é muito presente na vida da criança, o lúdico ainda faz parte do universo da criança, ela ainda pode confundir o que é real com o que não é, com o que é abstrato, mas entra uma segunda questão nisso, nessa fase secundária da mentira, que a criança descobre que mentindo ela se livra de punições. E ela não faz isso simplesmente porque ela não quer ser castigada. Ela faz isso principalmente porque ela não quer desapontar o adulto. A criança, ela quer ser aceita, ela tem necessidade de aceitação, de ser amada, de ser querida. E quando a gente leva bronca, né, quando nós somos repreendidos em algum comportamento que a gente teve, a sensação que a gente tem não é de ser amado, de ser querido, de ser aceito. Ao contrário, você está brigando comigo por um comportamento que eu tive. Você está dizendo que aquilo não foi legal, que você não aceita aquele comportamento. E isso para a criança é uma questão muito difícil. Ela tem dificuldade de lidar com isso, porque a criança tem necessidade de aceitação. Então, quando a criança descobre, por volta de uns 4 anos, que quando ela faz coisas erradas, ela é punida com aquilo, ela começa a usar da mentira para evitar a punição, para evitar desapontar o adulto, porque ela tem essa necessidade de aceitação. Então, se ela mente e você não descobre a mentira, você automaticamente não vai brigar com ela. Se você não briga com ela, ela não precisa viver aquela sensação de estar sendo rejeitada, de não estar sendo aceita, de não ser amada, que a punição traz para a criança. Então, ela faz isso para evitar o castigo, para evitar desapontar o adulto. A gente está falando aqui também de adulto referência. Eu já fiz um vídeo exclusivamente sobre isso. E quanto mais referência você for para a criança em questão, maior a necessidade dela, maior a vontade dela de não desapontar você. Então a criança pode recorrer para a mentira para ela simplesmente não desapontar você. Um lado bom que tem disso é que é o seguinte: se você for o adulto referência dessa criança, você tem conexão com a criança. E tendo conexão com a criança, você consegue usar ferramentas, você consegue usar estratégias de educação para que a criança não minta para você. Se você for uma pessoa que pune a criança, se você utilizar da disciplina punitiva, né, para educar essa criança, você vai criar um atrito na relação que você tem com ela, e esse atrito vai fazer com que a criança minta para você, para ela se livrar do castigo, para ela se livrar de desapontar você. Agora, se você usar
dessa mesma vantagem de ser o adulto referência da criança e utilizar recursos nobres de educação para orientar e educar o comportamento dela, você tem a vantagem de ter conexão com essa criança, e com a conexão que você tem com essa criança, você consegue instruir, você consegue direcionar o comportamento dela de forma que ela não precise mentir para você. Então, ter conexão com a criança é fundamental para quando ela chegar na fase da mentira secundária, ela não começar a mentir para você por medo de punição, ela não começar a mentir para você porque ela não quer te desapontar. Então, isso acontece por volta de uns 4 anos, quando a criança descobre, quando a criança começa a descobrir que ela é castigada, que ela leva bronca, que ela apanha, esse tipo de coisa, e aí a mentira começa a se tornar uma fuga, um refúgio para que ela não viva esse tipo de punição, que para a criança é muito duro, significa para ela que ela não está sendo aceita, significa para ela uma espécie de rejeição. A criança quer fugir da dor, e para fugir da dor, da rejeição, de não ser aceita, ela recorre à mentira. Já a fase terciária da mentira aparece por volta de uns 8 anos. Ela é a última fase, ela é a fase mais complexa e a mais preocupante também. Por que é mais preocupante? Porque por volta de uns 8, 9, 10 anos a criança já tem noção de moral. Ela já tem noção que mentira é errada. Ela já aprendeu durante esses anos de vida que ela já viveu que a mentira não é legal, que não é socialmente aceita, que as pessoas não gostam de mentir. Ela descobre que ela consegue usar a mentira numa determinada sequência, de um determinado jeito, que o adulto acredita. E a partir do ponto que o adulto acredita, ela de novo se livra do castigo, se livra da punição. Porque quando a criança chega por volta de uns 8, 9 anos, ela consegue ter noção de presente, passado e futuro. E a noção de presente, passado e futuro é o que dá para a criança a habilidade de mentir com coerência. Quando a criança pequena mente, geralmente a mentira não faz muito sentido. Ela é uma mentira muito simples, de você quebrou o vaso? E a criança fala, não, eu não quebrei. E o que aconteceu com o vaso? Ah, eu não sei. Então é uma mentira mais simples, são argumentos mais simples. Mas quando a criança cresce, faz uns 8, 9 anos, esses argumentos já ficam complexos. Justamente porque ela lembra do que aconteceu, ela sabe o que está acontecendo e ela consegue projetar coisas para o futuro, é que ela consegue fazer uma linha do tempo para a mentira, colocando os argumentos com coerência. Então é mais fácil do adulto acreditar, do adulto cair na mentira da criança, porque agora a mentira da criança está mais bem elaborada, agora a mentira da criança faz sentido. Ela também passa a criar habilidades de criar histórias em cima disso. Então ela sabe que ela não gostaria que aquilo tivesse acontecido, então ela vai manipular aqueles fatos para uma outra história que ela queira. Essa habilidade demora para aparecer, só aparece com crianças mais velhas, 8, 9 anos, porque exige um cognitivo do cérebro, exige um desenvolvimento cerebral que a criança não tem antes dessa idade, não tem antes dessa faixa etária. Por isso que a mentira terciária ela é a mais difícil, ela é a mais complexa. Porque quando a criança aprende a mentir fazendo sentido, levando em consideração presente, passado e futuro. A criança nessa idade mente de novo para fugir da punição, de novo porque ela sabe que aquilo vai ter alguma consequência ruim para ela não quer desapontar, ela não quer aquele castigo e aí ela mente. Tem um detalhe nessa história que é o seguinte: a nossa educação tradicional, a nossa educação punitiva tradicional, ela acaba punindo a criança quando a criança faz alguma coisa errada e ela também pune a criança quando a criança mente. Vou usar o mesmo exemplo: a criança estava brincando na sala, correndo pela sala e tropeçou e o vaso caiu, o vaso quebrou. Uma criança de 8, 9 anos, educada pela disciplina punitiva, quando o pai, a mãe, o responsável for perguntar para a criança o que aconteceu com o vaso e ela mentir e ela falar que não sabe, que não quebrou o vaso, ou ela inventar uma história muito bem elaborada de como o vaso quebrou, de como o vaso caiu, ela faz isso para se livrar do castigo, porque ela sabe que, independente da resposta, independente dela falar a verdade ou não, haverá punição. Se ela fala a verdade, ela vai ser punida porque ela quebrou o vaso. Mas se ela mente, pode ser que o adulto acredite. E se o adulto acreditar, ela se livra daquela punição. Para uma criança que é educada em cima da disciplina punitiva, a mentira é a única forma que ela tem de não ser castigada. O castigo é uma dor para a criança, então ela tenta fugir do castigo, como eu já expliquei em vídeos anteriores da relação dor e prazer. Se ela tenta fugir daquele castigo a todo custo, à medida que
ela vai tomar para isso é justamente mentindo. Quanto mais punitivo é a educação que a criança recebe, maiores as chances de que essa criança aprenda a mentir. E mais elaborada, melhores ficarão a mentira daquela criança. Porque se eu falo a verdade, eu vou levar bronca porque eu quebrei o vaso. Mas se eu minto e você acredita, eu não levo bronca nenhuma. Então a minha única saída, de acordo com a nossa relação, é que eu tente mentir para você. E o que acontece? Na medida em que a criança vai crescendo, essas mentiras vão ficando cada vez mais elaboradas, cada vez mais inteligentes, porque a educação punitiva estimula a criança a se tornar uma mentirosa cada vez melhor. Quanto mais a criança mentir, menos punição ela leva. Quanto menos punição ela leva, mais vantagem ela tem em cima daquilo. Óbvio, menos dor ela sente com os castigos. Isso foi comprovado numa pesquisa, isso que eu tô dizendo foi comprovado numa pesquisa. A pesquisadora colocou uma criança dentro de uma sala, e aí essa sala tinha uma cortina, a criança ficava de um lado da cortina e atrás da cortina tinha uma sequência de objetos que faziam barulho e a criança precisava identificar o objeto pelo som. Então tinha uma flauta, aí um tamborzinho, aí depois era um pianinho, enfim. E aí tinha os sons dos objetos e a criança precisava identificar sem ver qual era o objeto, né, atrás da cortina. E em dado momento a pesquisadora saía da sala, saía de propósito, isso fazia parte do teste, ficava uns minutos fora observando se a criança iria ou não espionar atrás da cortina. Quando a pesquisadora voltava para a sala, ela questionava a criança: você olhou atrás da cortina? E anotava a resposta. Ou a criança falava que não e era mentira, ou a criança realmente não havia olhado, então tudo bem. Ela não falava para a criança que ela sabia se a criança tinha olhado ou não, ela não falava para a criança que aquilo era um teste, obviamente. Ela só anotava a resposta que a criança dava, porque depois que ela testou com todas as crianças, ela levantou qual era a porcentagem de crianças que recebiam em casa uma punição, uma educação punitiva, daquelas que batem, que gritam, que colocam de castigo. E ela percebeu que a maior parte das crianças que mentiram recebiam em casa uma educação punitiva. Quanto mais punitiva é a educação da criança, maior a tendência que ela tem para mentir. E mais, quanto mais punitiva é a educação da criança, melhor mentirosa essa criança se torna. Porque ela usa isso quase como uma estratégia de sobrevivência. Eu preciso mentir para me livrar do castigo. Eu preciso mentir porque eu não quero viver aquilo, a consequência daquilo que você vai fazer. Eu não quero que você me bata, eu não quero que você grite comigo, então eu vou mentir como um refúgio de me livrar do que você pretende fazer comigo, caso você descubra a verdade. Porque eu sei que eu quebrei o vaso e por ter quebrado o vaso eu vou ficar de castigo. Então, o único jeito de eu não ficar de castigo é se eu tentar te enganar. Se você não descobre, aí eu não levo punição nenhuma, aí eu não levo castigo nenhum. Isso faz sentido pra você? Então, dito tudo isso, para que você não tenha em casa uma criança mentirosa, para que você não tenha em casa uma criança que vai cada vez mais aprender a mentir pra você e a mentir cada vez melhor pra você, você precisa investir em recursos de educação que não sejam punitivos, porque você já entendeu que se você bate, se você grita, se você castiga, você só estimula o seu filho para mentir cada vez mais e mentir cada vez melhor, porque ele vai ficando mais inteligente, mais habilidoso com aquilo e as mentiras vão ficando cada vez melhor. O que eu quero te apresentar nesse vídeo são justamente ferramentas que você possa usar com a sua criança, que você não precise bater, que você não precise gritar, que você não precise castigar dos modelos tradicionais e que ainda assim você consiga resultado. Não é porque você não vai bater no seu filho que você não vai educá-lo, ao contrário, hoje em dia a gente já tem recursos o suficientes, estudos o suficiente, conhecimento suficiente a respeito do desenvolvimento da criança para saber como educar sem precisar recorrer para o modelo punitivo, porque o modelo punitivo só estimula a criança a mentir cada vez mais. Eu vou te dar essas ferramentas nesse vídeo, eu vou te mostrar, eu vou te contar como é que você vai fazer para não ter problemas da mentira dentro da sua casa, como é que você vai usar isso para educar o seu filho de forma que ele não se torne um grande mentiroso. Eu preciso te perguntar se você mente para o seu filho. Por que eu tô falando isso? Porque nós adultos temos por hábito, temos por convenção social mentir para a criança. E quando você mente para a criança, você está ensinando a criança a mentir através do exemplo. Se você fala para o seu filho, na volta a gente compra, mas você não compra na volta, é uma espécie de mentira, porque você disse aquilo sabendo que você não compraria. Você disse aquilo com o intuito de enganar a criança. Então, se a sua postura enquanto adulto, e principalmente enquanto adulto referência, for mentir e enganar a criança, ela vai aprender isso pelo exemplo. A criança é uma esponja, ela é um espelho, ela aprende aquilo que você está ensinando, ainda que não diretamente. Você não precisa parar para ensinar isso diretamente para ela. Ela aprende com o seu comportamento, ela aprende observando as coisas no mundo. As crianças aprendem
muito observando o nosso comportamento, se ligando naquilo que a gente está fazendo, nas nuances do que a gente fala e do que a gente faz. A criança absorve tudo isso. Se a criança está na sala com você, o telefone toca, a criança atende, ela te responde, é a titia que quer falar com você, e você fala para a criança, diz para ela que eu não estou, você está ensinando a criança a mentir. Numa oportunidade, quando você ligar para a criança, ela vai olhar para outra pessoa e falar, fala para minha mãe que eu não tô. E ela aprendeu esse comportamento com você, ela trouxe isso de casa. Então, o primeiro passo, a primeira ferramenta que você utiliza para você não ter um filho mentiroso é você não mentir para o seu filho. A gente fala para a criança que se ela mente, o nariz dela cresce, e isso também é mentira. Não tem cabimento querer ensinar uma criança a não mentir com base em uma mentira, porque uma hora ou outra essa criança vai descobrir que aquilo é mentira, que é só uma história, que é só uma história mesmo, né? A história do Pinóquio é uma ilusão, e ela vai entender que a forma que você ensinou ela a não mentir é uma, baseada no medo, porque ela vai ficar com medo do nariz dela crescer, e dois, baseada no medo de uma mentira. Isso não vai fazer efeito por muito tempo. Talvez faça efeito agora que seu filho tem 3 anos, porque ele é pequenininho, mas espera ele chegar com 8, 9, 10, que ele vai entender como a história do Pinóquio funciona, e aí isso vai parar de fazer sentido para ele. Como assim você está me ensinando a mentir mentindo para mim? Então, o primeiro passo para você não ter uma criança mentirosa é você não ser um adulto mentiroso, é você não mentir para a criança. Jogar limpo com a criança é fundamental para que ela aprenda caráter, é fundamental para que ela aprenda princípios, é fundamental para que ela aprenda com o seu exemplo. Então, não minta para o seu filho. Converse com ele, fale a verdade para ele, seja genuíno com as coisas que você fala para sua criança, porque o modelo que você usa para falar com a sua criança é o modelo que a criança está aprendendo para falar com os outros, e principalmente o modelo que a criança vai usar para falar com você. Se você fala agressivo com a criança, a tendência é que ela também fale agressivo com você, por exemplo. Isso não funciona só para uma relação da mentira, funciona para outros quesitos também. Se você engana a criança, muito provavelmente essa criança vai aprender a te enganar também. Então a primeira coisa é o exemplo. Comece pelo exemplo. Não minta para o seu filho para isso não ser um estímulo para ele mentir para você também. O segundo recurso que você vai utilizar para não criar uma criança mentirosa é você ter conexão com a sua criança. Por que ter conexão com a sua criança? Porque a gente só confia, a gente só fala a verdade, nós só temos confiança mesmo, intimidade com quem a gente tem conexão. Se o seu filho faz alguma coisa de errado, ele precisa ter confiança em você, ele precisa ter uma relação confortável com você para que ele te conte a verdade. A criança não erra de propósito, aliás, ninguém erra de propósito. Os erros que nós cometemos não é de propósito. Você não acorda de manhã pensando o que eu vou fazer de errado hoje, super feliz, empolgado para cometer um erro. Nós cometemos o erro sem querer, a gente não gosta de errar, o erro causa dor. Então nós fazemos isso sem querer. Se a criança quebrou o vaso, se ela estava correndo pela sala e quebrou o vaso, existe nela a dor em si de ter quebrado o vaso, existe nela a dor em si do erro. O erro por si só é uma fonte de dor. Então, se a criança não tem uma relação com você, se ela não confia em você, se ela não tem conexão com você, ela não consegue passar por cima dessa dor para te falar a verdade. Porque assumir um erro é você deixar o seu ego de lado. E você precisa saber deixar o seu ego de lado. Pedir desculpas é um movimento difícil. A maior parte das pessoas não gostam de pedir desculpas, a maior parte das pessoas não gostam de assumir que estão erradas, porque isso interfere no ego. E o ego da criança também existe. Então a criança só consegue passar por cima do ego dela e te dizer, não, eu errei, eu fiz errado, quando ela tem conexão com você. Quando a conexão, quando o relacionamento que ela tem com você é maior do que o ego dela em si, do que o orgulho dela em si. Quando eu estou falando de ego, eu estou falando de orgulho. Quando eu estou falando de conexão, eu estou falando de confiança. Se você não tem uma relação amigável com essa criança, se ela não confia em você, se ela não tem uma relação gostosa com você, de troca, de amizade, de respeito, de companheirismo, essa criança não vai querer, ela não vai conseguir, vai para muito além dela querer, ela não vai conseguir passar por cima do ego dela para te dizer que ela errou, para te dizer que ela fez aquilo de errado. Então você precisa ter uma relação boa com seu filho, você precisa ser o adulto referência do seu filho, eu já falei disso em outro vídeo, para que ele tenha confiança em você para te falar a verdade, porque ele só vai te dizer isso se ele verdadeiramente acreditar que ele pode falar isso para você, que você não vai julgar, que você não vai bater, que você não vai punir, porque aí a gente entra naquela questão de novo,
quanto mais punitivo você for com a criança, você aumenta as porcentagens de que ela minta pra você e de que ela aprenda a mentir cada vez melhor pra você. Mas, se você tiver uma boa relação com a criança e você não for uma pessoa agressiva, de gritar, de bater, de castigar, ela vai se sentir confortável e confiante pra te falar a verdade. Por que isso? Porque ela vai sentir que, acima de tudo, ela é amada. A gente entra até naquele quesito do amor incondicional, que eu também já falei sobre isso. E se a criança não sente que ela é incondicionalmente amada, se a criança não sente que, independente do que ela faça de errado, você ainda gosta dela, ela não consegue assumir pra você que ela errou. Porque o erro faz com que ela ache que ela vai perder o seu amor, que ela vai perder o seu carinho. E perder o amor, perder o carinho, pra criança é impensável. Isso não pode acontecer. Ela depende do seu amor e do seu carinho para ela se desenvolver saudável, para o desenvolvimento da autoestima dela, da confiança dela. Então, para não perder o seu amor e o seu carinho, ela esconde aquilo de ti. Então, se você quiser que a criança confie em você e fale a verdade para você, crie laços com ela, crie um relacionamento com ela. A gente não confia em qualquer pessoa, a gente precisa ter intimidade com essa pessoa e você precisa criar intimidade com a sua criança, intimidade com o seu filho, para que ele confie em você e consiga colocar a relação de vocês acima do ego dele. Só existe verdade aonde existe confiança e só existe confiança aonde existe conexão. Aqui entra a importância de você ser o adulto referência do seu filho. Se você não for o adulto referência do seu filho, você não vai conseguir que ele te fale a verdade. Ele vai mentir para você porque ele não confia em ti. Outra dica de como lidar com as mentiras, mas dessa vez com a mentira da criança pequena, bem pequena, é você não perguntar se você sabe o que aconteceu. Como assim? Você viu que a criança quebrou o vaso, você viu, você estava olhando e você viu que a criança correu, esbarrou no vaso e o vaso quebrou. Se você viu, você não tem motivo para perguntar para a criança se ela quebrou o vaso ou não. Porque se você pergunta, você abre brecha para ela de te responder que não quebrou o vaso. Eu estou dizendo que isso é válido para criança pequena, porque eu já te expliquei antes que a criança pequena ela não entende ainda muito bem o que é real e o que é imaginário. Então, se você viu aquilo acontecendo, mas mesmo assim você insiste em perguntar para a criança, pode ser que ela confunda a realidade com o que é abstrato, pode ser que ela tenha aquele desejo genuíno de que o vaso não tenha quebrado e aí ela mente pra você. Ela mente porque ela não entendeu direito o que aconteceu, eu já falei disso antes. Ela mente porque ela não conseguiu compreender na realidade que aquilo aconteceu de verdade e aí ela vai mentir pra você. Então, se você tá com uma criança pequena de 2, 3 anos em casa que tá mentindo, sempre que você vê aquilo que aconteceu, não pergunte pra criança, porque isso só confunde mais a cabeça dela. Essa dica não vale pra crianças mais velhas. Eu não estou falando de criança com 8, 9 anos que já tem um entendimento acima, né? Já tem um entendimento melhor disso. Eu estou falando para crianças pequenas. Se você viu o que aconteceu, não tem motivo para você perguntar para criança pequena, porque isso confunde a cabecinha dela. No lugar de perguntar, você simplesmente reconta o que aconteceu. No lugar de você perguntar para a criança, nossa, você quebrou o vaso, e aí você abre brecha da criança ficar confusa e mentir para você, você reconta para a criança o que aconteceu. Você chega para a criança e fala assim, você viu, você estava correndo, aí você não olhou direito, você esbarrou no vaso e o vaso quebrou. Você contou para a criança aquilo que havia acontecido. Você contar isso para ela faz com que as informações se liguem na cabeça dela, faz com que ela entenda o que aconteceu. Aquilo vai tomando forma. Você pega peças que estão soltas na cabecinha da criança e você encaixa. E aí, na hora que você encaixa, você mostra para a criança que aquilo veio de uma atitude dela. E quando você faz isso, você faz sem brigar e sem julgamento de nossa, como você é desastrado, olha aí o que você fez. É para recontar o que aconteceu da forma mais neutra possível. Olha, você estava correndo, você esbarrou no vaso sem jeito, o vaso caiu e quebrou. E você descreve a situação dessa forma para tornar essa situação o mais real possível na cabecinha da criança, para fazer com que ela entenda de verdade o que aconteceu, porque a criança pequena tem dificuldade com isso. Ela tem dificuldade em entender o que é real do que não é, do que é a imaginação dela. Então você descrever, você recontar o que aconteceu é um caminho para a criança entender. E aproveita que você está descrevendo, aproveita que você está fazendo isso para já conversar com a criança, tá vendo? Precisa tomar cuidado, olha aqui, o vaso quebrou, isso não foi legal e tudo mais. Você já aproveita isso para orientar o comportamento. Orientar o comportamento não é gritar, não é bater. Descrever o que aconteceu não é gritando com a criança, xingando a criança. Você descreve naturalmente, sendo gentil, sendo simpático. Até porque se você for agressivo com a criança, ela automaticamente vai se fechar e não vai querer ouvir o que você tem para dizer.
Então você precisa ser amigável para que aquilo entre na cabecinha da criança, porque se você for agressivo com ela, automaticamente o cérebro dela vai falar: não, 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 eu não quero isso, eu quero me livrar dessa dor, porque você está criando uma relação de dor, e a criança não vai entender o que você está querendo dizer. Então, para crianças pequenas, descreva o que aconteceu, mas sem julgamento de valor, sem gritar, sem dizer para a criança que ela é isso ou aquilo, porque se você usa esse tipo de coisa, se você grita, se você faz isso, a informação que você está passando não prende na cabecinha dela. E aí não adiantou nada você ter contado, você ter descrito a situação, não adianta nada. Entendeu o que eu quis dizer? Para crianças de todas as idades, né, tanto da fase da mentira primária, secundária e terciária, o que ajuda bastante é você focar na solução e não focar no culpado. Por quê? Existem pessoas que quando alguma coisa sai de errado, essa pessoa está focada em achar culpado. Foi fulano, foi ciclano, e é um apontar de dedo sem fim. Mas existem outras pessoas que estão mais preocupadas em achar a solução para o problema. Se você educa o seu filho para achar culpados, foi ele, foi aquele outro, ele vai simplesmente aprender que toda vez que alguém errar ou que ele errar, o importante é dizer quem errou. Foi ele quem errou, ele fez errado, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. O que realmente muda alguma coisa é você parar para pensar na solução, é você parar para pensar como que você vai fazer para não passar por aquilo de novo. Eu não estou dizendo que não importa que o seu filho quebrou o vaso, eu estou dizendo que uma vez que o vaso está quebrado e é irrecuperável, o mais importante, o principal que você precisa ensinar para sua criança é um jeito de não quebrar outros vasos no futuro. Porque se você simplesmente fala você errou, você errou, você errou, você não está educando a criança, você não está dizendo para ela como que ela vai fazer para não errar. Dizer que eu errei, ok, mas como é que você vai me ensinar a não errar na próxima vez? Então foque em soluções, não foque em culpados. Ensine a criança a focar em soluções. O vaso quebrou? Para e conversa com a criança. Ok, por que esse vaso quebrou? Como esse vaso quebrou e principalmente como que nós vamos fazer para não quebrar outros vasos no futuro. A criança precisa pensar nisso, porque se não passa pela cabeça dela que ela quebrou o vaso porque ela foi descuidada e saiu correndo de qualquer jeito, ela não vai na próxima vez lembrar que ela precisa tomar cuidado para não quebrar outras coisas. Você só culpou a criança, ela só se sentiu mal, só se sentiu julgada e não aprendeu nada com isso. Ou seja, isso não teve lição nenhuma, não foi para lugar nenhum. Você precisa focar nas soluções. Não dá para solucionar o problema de um vaso que já quebrou, mas você consegue evitar que novos quebrem no futuro. Então converse isso com a criança, pergunte genuinamente para sua criança: tal coisa aconteceu, como que você vai fazer para que no futuro essa coisa não aconteça de novo? O que você pode fazer para solucionar esse problema agora, se for um problema que agora tem a solução? Isso faz a criança pensar, elabora a tomada de decisões da criança, faz com que a criança aprenda a resolver os problemas da vida dela. Você não precisa brigar, você não precisa castigar, você não precisa gritar, você precisa conversar com a criança para que ela entenda o que aconteceu de errado e principalmente para que ela aprenda a não errar novamente. E ela aprende isso focando na solução. Ela aprende pensando em solução. Ok, eu quebrei esse vaso, o que eu vou fazer com os próximos para não quebrar? Entendeu? Outra coisa que precisa ser feita é você dar atenção genuína para o seu filho, para que ele não minta para você. Como assim? Parece confuso, mas eu vou te explicar. Existem crianças que simplesmente mentem para os pais e simplesmente pegam o hábito da mentira, porque a mentira, depois de um tempo, ela começa a se tornar uma espécie de vício. A criança pega o hábito da mentira, né, de mentir para os pais, para ela receber atenção. Quando a criança não recebe atenção de um jeito, ela procura atenção de outro. E a atenção negativa ainda é atenção. Então, se você é uma pessoa que não costuma dar atenção para o seu filho, muito possivelmente ele vai começar a fazer coisas negativas para ter a sua atenção de qualquer forma. A criança necessita de atenção do adulto. Se você não der de um jeito, ela vai buscar de outro. Então, dê atenção para o seu filho de formas boas, de formas positivas. Passe um tempo com ele, façam coisas juntos, crie conexão com essa criança para que ela não minta para você por hábito, para que ela não minta para você por mania, por necessidade de atenção. Isso que eu tô falando para algumas pessoas pode soar até meio sem sentido. Como assim a criança mente para ter atenção? Mas isso realmente acontece. Existem crianças que fazem coisas de propósito, negativas de propósito, só para chamar atenção. A criança tá quietinha ali no canto e aí você tá fazendo alguma coisa, você tá trabalhando, a criança vai e joga tudo no chão de propósito. Porque se ela joga tudo no chão, você vai parar o que você estiver fazendo para olhar para ela e falar com ela.
sendo que o que ela queria era a sua atenção. Você poderia ter falado com ela sem que ela precisasse jogar tudo no chão, só que ela não sabe disso, ela não está acostumada com isso. O jeito que essa criança está acostumada a ter atenção é fazendo coisas ruins, fazendo coisas de propósito, para que você pare tudo que você está fazendo e dê atenção para ela. É essencial para o desenvolvimento da criança ter atenção do adulto. Então, se ela não tem de um jeito, ela busca do outro, para que o seu filho não tenha necessidade de buscar a sua atenção mentindo para você, dê atenção para ele de outras formas. Tome um banho juntos, faça uma brincadeira, faça um bolo juntos, coisas que estimulem a relação de vocês, coisas que criem vínculo, porque o vínculo é fundamental para que o seu filho não minta para você, como eu já expliquei antes. Outro ponto importante que a sua criança precisa entender para que ela não vire uma grande mentirosa é as consequências das coisas. A mentira tem uma consequência real e negativa. Quando você mente para a pessoa ou quando você mente para as pessoas, a tendência é que essas pessoas parem de confiar em você. Se você tem um sócio que trabalha contigo e ele mente para você e você descobre, a confiança de vocês, a relação de vocês fica abalada por isso. A criança precisa entender que existe essa consequência negativa para ela entender o porquê que ela não pode mentir. Não é não pode porque eu não quero. Isso não faz sentido na cabeça da criança. Existe uma consequência negativa real da mentira e a criança precisa entender. Ela precisa saber que se ela mente para as pessoas, ela perde a confiança das pessoas. Ela precisa saber que se ela mente para as pessoas, ela tem consequências negativas naturais, ruins a respeito disso. O melhor jeito para você ensinar a criança a consequência natural de uma mentira é com histórias. Principalmente para crianças de até 5, 6 anos, porque ela tá na fase do lúdico, né? Como eu expliquei antes, ela tá na fase da fantasia, então isso vai fazer muito sentido para a criança. Conte histórias a respeito de mentiras para crianças. Eu não tô dizendo sobre a história do Pinóquio, que é uma mentira para justificar outra mentira e aí vira uma bola de neve. Eu tô falando de histórias que exemplifiquem para a criança a consequência ruim da mentira. Se eu não me engano, existe uma história do menininho que morava numa aldeia e aí ele gritava fogo, fogo, fogo. Todo mundo da aldeia ia lá na casa dele verificar o que tinha acontecido e não tinha acontecido nada, o menino estava mentindo. Ele fez isso uma sequência de vezes até que um dia a casa dele realmente pegou fogo, ele gritou fogo, fogo, fogo e ninguém da aldeia foi lá acudir, ninguém da aldeia foi lá ajudar o menino. Isso aconteceu porque ele havia perdido a confiança das pessoas da aldeia em que ele morava. Esse é um exemplo simples, curto, rápido e fácil de uma história que realmente fala da consequência real da mentira. A casa dele pegou fogo e ele não teve ajuda, porque ninguém acreditava nele, porque ele mentiu tanto que ninguém acreditava nele. Então, quando eu falo conte histórias para o seu filho, é histórias desse tipo, não precisa ser essa, mas é histórias desse tipo, que falem a real consequência da mentira. A história é importante para a criança entender aquilo, porque quando você leva para o lúdico, quando você leva para o imaginário dela, um urso que mentiu e perdeu a confiança do amigo, quando isso entra na cabeça da criança, faz muito sentido para ela, isso clica com as informações que a criança já tem previamente, porque é lúdico, porque é fantasiosa, é uma história que ela vai prestar atenção e aí ela vai entender. Não adianta você falar para ela, tá vendo? Ninguém vai confiar em você, que não sei o quê. Isso é abstrato, isso é uma fala muito adulta para a criança, ela precisa que isso seja apresentada de um jeito mais adequado para a idade. Então conte histórias para o seu filho para que ele entenda as consequências reais de mentira. Quando você tiver oportunidade, quando alguém mentir pra você, quando alguma coisa acontecer, aproveite esse momento pra conversar com a criança sobre. Tá vendo? O papai mentiu pra mim, e aí eu me senti assim, me senti assado, isso não foi legal, porque se o papai mente pra mim, eu perco a confiança nele, tal coisa aconteceu, tal pessoa mentiu, isso não é legal, porque a pessoa vai perder a confiança, porque tem tal consequência, olha o que aconteceu, ela ficou sem tal coisa. Você pega exemplos do seu dia a dia e conversa com a criança sobre aquilo. Aproveitar exemplos do dia a dia para conversar com a criança é fundamental para que ela veja na prática que aquilo é um problema, para que ela entenda verdadeiramente que aquilo é um problema. E aí você aproveita para reforçar a relação de vocês. Olha, tal pessoa mentiu para mim, não foi legal, teve tal consciência, mas eu confio em você e eu estou te contando isso porque eu quero compartilhar isso com você. Você está, ao mesmo tempo que dividindo com a criança uma coisa que aconteceu e ensinando ela pelo exemplo, você também está desenvolvendo laços com ela, você também está incentivando a relação, porque se você pega um problema da sua vida e compartilha aquilo com a criança de acordo com o que a criança tem cognitivo para entender, você está desenvolvendo laços. A gente só compartilha nossos problemas com quem a gente se importa, com quem a gente confia, com quem a gente sabe que não vai nos julgar ou que vai nos ajudar de alguma forma. Eu não estou dizendo
conte todos os problemas do seu trabalho para a criança. Eu estou dizendo, aproveite deixas do dia a dia, questões do dia a dia, para levar para a criança a consequência daquilo, explicando de uma forma que ela entenda. Então é usando palavras simples, é usando exemplos simples, mas aproveitando as brechas que a própria vida naturalmente vai te dar, porque a gente aprende pelo exemplo, como eu disse antes. Então se você leva esses exemplos para o seu filho, ele começa a entender, puxa, tal pessoa mentiu para a mamãe, ela não gostou, aconteceu tal coisa. Então você vai explicando isso, você vai contando histórias a respeito disso, você vai criando conexão com a sua criança e você usa de recursos nobres de educação para que você não precise gritar, para que você não precise bater, para que você não precise castigar, e aí o seu filho não vai precisar mentir para você. Por último, mas não menos importante, trate a criança com respeito. Por que eu tô falando isso? Porque a forma que a gente tem de falar com a criança é totalmente diferente da forma que a gente tem de falar com o adulto. Se uma criança está andando com um copo na mão e aquele copo quebra, o adulto já chega, nossa, mas você é descuidado, olha aí o que você fez, quebrou o copo. Se outro adulto está andando com um copo na mão, o copo cai e quebra, a gente para tudo que a gente está fazendo e pergunta para a pessoa, você se machucou? Por que com o outro adulto a nossa postura é querer saber se a pessoa se machucou e com a criança a gente já vai gritando, já vai brigando, já vai criando um problema em cima daquilo? Por que a gente trata os adultos de uma forma muito mais amigável do que as crianças? As crianças são pessoas, elas estão aprendendo, elas estão se desenvolvendo. Se um adulto quebra um copo, quem dirá uma criança que ainda não tem coordenação motora fina e grossa totalmente desenvolvida? Então, quando eu falo trate a criança com respeito, é você parar para se perguntar, eu teria falado dessa forma se fosse outro adulto? Eu teria falado dessa forma com meu marido? Eu teria falado dessa forma com o meu irmão? Eu teria falado dessa forma com a minha esposa, que são adultos? Se eu não teria falado dessa forma com outro adulto, por que eu estou falando dessa forma com uma criança? Por que eu estou tratando a criança desse jeito? Entende o que eu quis dizer? Então, trate a criança com respeito. Você não precisa brigar com a criança por tudo, todas as vezes. Se você não brigaria com um adulto, se você consegue considerar que um adulto derrubou um copo sem querer, por que a criança não pode ter derrubado o copo sem querer também? Por que você não consegue nem considerar que isso tenha acontecido? Então isso aqui é um exercício, fica de lição de casa para você. Quando você for brigar com seu filho, se pergunta, como que eu falaria se fosse um adulto? O que eu realmente quero dizer para essa criança, para ela verdadeiramente me entender sem que eu quebre o vínculo com ela? Eu posso dizer isso para essa criança de uma maneira menos agressiva? Eu preciso gritar? Eu preciso bater? Eu não posso buscar outros recursos para lidar com essa criança de forma que eu não use a violência? Fica como lição de casa para você. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, eu espero ter esclarecido para você o porquê que as crianças mentem e o que fazer para a criança não mentir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender como educar o seu filho verdadeiramente, preparando ele para a vida, criando vínculo com a sua criança, assiste os meus outros vídeos, eu tenho bastante conteúdo a respeito disso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema para que eu grave, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.